O grande embate judicial entre poupadores e governo teve início tão logo foram anunciadas as primeiras medidas do Plano Collor. Pessoas que reivindicavam o desbloqueio de dinheiro, que contestavam as regras de correção e o pagamento de indenização pelos prejuízos causados pela medida econômica. Muitos empresários faliram e negócios foram fechados. Hoje aposentado, Gilberto tem 5 ações na justiça. Recebeu parte do dinheiro, mas alega ter ficado no prejuízo. Como muitos outros brasileiros, reivindica cerca de R$150 mil, referentes aos juros que a poupança deveria ter rendido no período em que o Plano Collor entrou em vigor. Você tem os seus planos lá, tem o seu dinheiro para receber, o governo fala que vai pagar, uma hora vai pagar, outra hora não vai pagar, fica nesse enrola, não paga. A batalha nos tribunais começou ainda na época da implantação do Plano Collor. Milhares de consumidores recorreram à justiça para reaver o dinheiro bloqueado. Ações individuais e coletivas foram ajuizadas em todo o país, pedindo o ressarcimento dos danos causados pelos planos Collor 1 e 2. O Plano Collor 2 teve início em janeiro de 1991. Ele incluiu novos congelamentos de preços e mudanças nas taxas. A principal delas foi no Índice de Correção de Poupança. O bônus do Tesouro Nacional, BTNF, deu lugar à Taxa Referencial Diária, TRD. Tudo, mais uma vez, para combater a inflação, que chegava ao patamar de 1.198% ao ano. As cadernetas de poupança do fim de janeiro e de fevereiro daquele ano deveriam ser corrigidas pelo índice anterior, a BTNF, respeitando o contrato que estava em vigência, mas os bancos já aplicaram a nova regra, a TDR. A lei deveria ser aplicada a partir de 1º de fevereiro de 91 e ela foi aplicada a partir de 1º de janeiro de 91. É essa perda entre a remuneração feita com o bônus do Tesouro Nacional Fiscal, BTNF, e a taxa referencial diária, TRD, que deveria vigorar somente para os contratos celebrados a partir de 1º de fevereiro de 91. Nos últimos 20 anos, os consumidores têm conseguido vitórias parciais na Justiça. Em 2001, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Federal entendeu que o Banco Central é que deveria responder pelas perdas nas cadernetas de poupança. Mas, por outro lado, também definiu que o BTNF seria o índice de correção dos valores que restaram, além do montante confiscado, uma perda para quem esperava receber pelo IPC. As decisões mais polêmicas vieram neste ano, 2 décadas depois do primeiro plano entrar em vigor. Em agosto, o Superior Tribunal de Justiça garantiu aos poupadores a correção dos índices das cadernetas de poupança aplicadas pelos bancos nos planos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. Por outro lado, anunciou uma medida bastante desfavorável. As ações civis públicas ou coletivas só poderiam ser ajuizadas até 5 anos depois dos pacotes econômicos entrarem em vigor. Isso significa que 99% das pessoas que entraram na justiça não têm mais direito a receber. Segundo a estimativa do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, são cerca de 70 milhões de brasileiros. Essa ação coletiva, portanto, responde pelo grosso dos poupadores. Era a esperança de muitos poupadores que não puderam ir à justiça, seja porque não tinham extratos, seja porque não tinham condições de pagar um advogado. Uma grande parte das ações coletivas que foram propostas sobre poupança, elas serão extintas porque foram propostas depois de muito tempo depois dos 5 anos dos planos. Após a decisão, só restaram as ações individuais. A estimativa é que haja 700 mil representações na justiça, que totalizem 7 bilhões de reais. Seu Gilberto está nesse bolo. O escritório de advocacia que ele contratou tem mais outros 100 clientes que esperam pelo dinheiro. Estão todos aí apreensivos, mas eu sempre digo o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, como nossa corte
maior, ele vai seguir o posicionamento de todos os outros tribunais até o presente momento. Vai seguir aí o que a lei preza, não deixando que alguém que as descumpriu fique impune. Sobre o Plano Collor II, a Justiça determinou que o prazo para o recurso é de 20 anos. Com isso, os poupadores prejudicados têm até janeiro do ano que vem para ingressar com a ação. O total de prejuízo estimado que os clientes tiveram com os dois planos é de 103 bilhões de reais. Os bancos alegaram na Justiça que era inviável pagar este valor. Diziam que a quantia iria causar um colapso no sistema financeiro do país. Isso tem consequências na própria economia, porque vai ser dinheiro tirado vamos dizer, de circulação para poder ser emprestado para poder desenvolver a economia do país. Porque um estudo do IDEC, que acompanhou 5 anos de balanços financeiros dos bancos, demonstra que os bancos têm plena capacidade de pagamento nesses casos. Diante de toda a polêmica, o Supremo Tribunal Federal entrou no caso. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli suspenderam o andamento do processo, atendendo a recurso dos bancos. O entendimento deles é que a decisão não interessa apenas às partes envolvidas, mas a toda a sociedade. Na prática, isso significa que nenhuma ação que for impetrada na Justiça referente ao Plano Collor terá andamento até que o caso seja julgado definitivamente pelo STF. Só terão continuidade os processos que estavam em fase de execução. A advogada do IDEC teme que todas as vitórias que os consumidores tiveram até agora nesses 20 anos de batalha possam cair por terra em uma única decisão. E essa questão no STF, apesar de quase 20 anos de entendimento pacífico, quase todo favorável ao poupador, ela pode ser totalmente revista. Uma entrevista exclusiva com a ministra da Economia da época, Zélia Cardoso de Mello. Como vivem hoje os autores do Plano Collor? Voltamos em instantes.